Se a gente tentar pensar no cofre mais seguro do mundo, acho que a imagem que vem à mente logo de cara costuma envolver aquelas coisas bem de filme de espionagem, né? Sim, tipo portas de aço maciço, sensores térmicos. Exato, guardas armados até os dentes, mas olha que loucura, um dos tesouros mais valiosos do planeta não tem portas, não tem guardas e está enterrado em absoluto silêncio bem debaixo dos pés de milhares de pessoas. E no meio de todo aquele caos e asfalto de uma metrópole, é o paradoxo perfeito de um tesouro escondido à plena vista, sabe? Uma anomalia total na nossa geografia urbana que acaba desafiando tanto a engenharia quanto a arqueologia. Com certeza. Para quem está ouvindo a gente agora, vale a pena tentar imaginar o seguinte: ao caminhar hoje pelas calçadas ali do centro do Rio de Janeiro, na pressa do dia a dia, ou até, sei lá, ao embarcar num voo tranquilo no aeroporto Santos Dumont, é perfeitamente possível estar pisando direto sobre dezenas de porcelanas raríssimas do imperador da China. É uma imagem muito forte. E a nossa missão na análise aprofundada de hoje é justamente investigar o destino trágico e, eu diria, fascinante da nau Rainha dos Anjos, que foi esse poderoso navio português que explodiu e afundou na Baía de Guanabara, lá em 1722. E o material que a gente tem para montar esse quebra-cabeça é bem diverso, né? Muito. A gente cruzou dados de um espectro bem amplo. Tem os registros navais detalhados do Banco de Dados Naufrágios do Brasil. Tem também o folclore local, que a gente pegou de colunas como o Blog do Mistério. Adoro essa parte mais mística. Pois é, dá um sabor a mais. E além disso, tem dados financeiros do Diário do Rio. E para trazer aquele rigor acadêmico que a gente precisa, trouxemos os debates dos anais do primeiro simpósio de Arqueologia e Patrimônio da Univasf, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Perfeito. Então vamos analisar isso por parte. O nosso objetivo aqui é separar a lenda da realidade histórica. A gente precisa entender como um erro assim assustadoramente banal afundou uma fortuna que hoje é estimada em até US$ 1 bilhão. E também explicar por que diabos esse patrimônio colossal continua lá, intocável 300 anos depois. É muito tempo. Demais. E lendo os registros logo no começo da nossa pesquisa, fiquei muito impressionada com o perfil do navio. A Rainha dos Anjos claramente não era um naviozinho mercante qualquer. Quão formidável era essa nau na prática ali do século XVIII. Olha, para os padrões da arquitetura naval de 1714, que foi quando ela foi lançada ao mar, ela era basicamente uma fortaleza flutuante. Era um navio de linha com 43 metros de comprimento. Caramba, gigante para a época. Gigante. E para mover e proteger tudo isso, a tripulação chegava a 350 homens. Tinha um armamento pesado de 56 canhões de bronze e ferro. E há um detalhe crucial para o que vai acontecer depois. Eles carregavam nada menos que 80 barris de pólvora no porão. Uma bomba relógio. Exatamente. Porque assim, o projeto dela não era para comércio de especiarias. Era uma máquina feita para projetar o poder de fogo do Império Português. E foi tão bem sucedida nisso que, só 3 anos depois de ser lançada, essa nau entrou em combate brutal na costa da Grécia, enfrentando a armada otomana. E forçou a retirada deles, né? Ou seja, uma máquina de guerra testada e aprovada. Mas aí a história ganha os contornos meio inusitados, porque em 1720 a coroa portuguesa decide pegar esse tanque de guerra marítimo e usar para uma missão diplomática em Macau, na China. Sim, uma mudança total de propósito. Pois é, eles levam a bordo Monsenhor Carlo Mesa Barba, que era o enviado especial do Papa Clemente XI. Mas por que precisava de um navio de guerra dessa magnitude para levar um religioso? Qual era o nível da tensão geopolítica ali? O cerne dessa viagem é o que ficou conhecido como a controvérsia dos ritos chineses. Tinha um atrito diplomático muito pesado entre a Igreja Católica e o lendário imperador chinês Kangxi, lá da dinastia Qing. Um choque de titãs, basicamente. Bem isso. O Vaticano queria colocar restrições estritas nos missionários jesuítas na China e eles queriam proibir os chineses convertidos de participarem das cerimônias tradicionais de honra aos antepassados. Roma dizia que isso era idolatria. Nossa, e o imperador chinês não deve ter gostado nada disso. Nada. O imperador Kangxi
viu isso como uma afronta intolerável à cultura milenar deles e à soberania da China. Então a missão desse Monsenhor era tentar costurar um acordo quase impossível entre Roma e Pequim. Um verdadeiro jogo de xadrez em alto mar, que, segundo as fontes, terminou num impasse amargo, pelo menos no aspecto religioso. O imperador bateu o pé e não cedeu, mas, comercialmente falando, a expedição foi um triunfo absurdo, né? Absurdo. Quando a Rainha dos Anjos começa a voltar para a Europa em dezembro de 1721, o Diário do Rio detalha que a carga era um escândalo de tão rica. 60 grandes caixas de presentes diretos do imperador para o rei Dom João V e para o Papa. O que tinha nessas caixas? Porque o valor estimado é surreal. O inventário é tipo um testamento da riqueza da dinastia Qing. Barras de ouro maciço, pérolas perfeitamente esféricas, sedas finíssimas. Mas o tesouro real, o que tem um valor incalculável para a história da arte hoje, eram as coleções de porcelanas e peças de vidro do período Kangxi. E essas peças de vidro têm uma história específica, certo? Sim, a técnica de fazer vidro lá em Pequim, nessa época, teve muita influência de artesãos europeus que os jesuítas levaram. Então gerou um estilo híbrido que é raríssimo. Para se ter uma ideia, os registros mostram que só restam 2 peças de vidro desse tipo documentadas no mundo inteiro hoje. Espera aí. 2 no mundo inteiro. Só 2. Uma em Pequim, sob proteção máxima, e a outra em Taipei. E esse navio estava voltando abarrotado delas. Meu Deus! É nessa parte da leitura que eu esbarrei num detalhe que é meio bizarro, quase macabro, para ser sincera. A Rainha dos Anjos cruza os oceanos e faz uma parada estratégica em Goa, na Índia. E além de suprimentos, eles recebem ordem de embarcar o corpo de um governador português que tinha acabado de morrer. Para ter um enterro digno lá em Lisboa, né? Isso. Mas aí eu fiquei pensando, como que você conserva um corpo humano durante meses num oceano escaldante no século XVIII? A fonte diz que eles enfiaram o governador num barril gigante cheio de vinagre. Isso era normal ou foi puro desespero? Olha, a logística marítima da época exigia umas soluções bem pragmáticas e químicas. Embalsamar de forma tradicional não rolava na colônia, mas o vinagre tem muito ácido acético, que age como conservante. Então funciona mesmo. Funciona! Ele abaixa o pH do ambiente e impede que as bactérias da decomposição se proliferem. Era meio rudimentar, devia ter um cheiro terrível, mas preservava os corpos da nobreza ou de militares importantes nessas travessias imensas. Formidável e um pouco perturbador. Mas tenta visualizar a cena. Uma missão diplomática fracassada, voltando para casa num monstro bélico que funcionava como transporte de tropas, um cofre forte bilionário de arte insubstituível e, de quebra, um necrotério improvisado em conserva. É uma mistura perigosa demais. E é exatamente com essa salada altamente volátil de pólvora, porcelana, tensão religiosa e vinagre que o navio chega na Baía de Guanabara em maio de 1722. E aí a gente chega no desastre. O contraste da jornada épica com o fim completamente banal é o que mais choca. O navio sobrevive a tempestades no Cabo da Boa Esperança, sobrevive a batalhas com otomanos, cruza meio mundo, e aí chega o dia 16 de junho, eles estavam ancorados perto da Praça 15, prontos para zarpar para Lisboa no dia seguinte. E não foi uma tempestade nem piratas que afundaram o navio. Foi um marinheiro. O cara desceu no porão à noite e simplesmente esqueceu uma vela acesa. Uma única vela. Chega a ser irônico. E os relatos parecem cena de filme. O capitão nem estava no navio. Ele estava no mosteiro de São Bento, ali no alto, com uma vista perfeita da Bahia. Ele estava indo jantar com os monges e percebeu as chamas. Ele teve um camarote VIP infeliz para ver o próprio navio se destruído. Mas como que uma chama de vela engole um volosso daqueles? A física do incêndio ajudou num pequeno milagre, antes de tudo ir para os ares. A vela caiu em coisas tipo corda seca, lona, madeira, então o fogo começou devagar e com muita fumaça. O que deu tempo de fugir. Exato. A fumaça alertou a vigilância. Deu tempo de soar o alarme e quase todos os 350 tripulantes conseguiram pular na água ou pegar os botes. Historicamente, quase não teve mortes pelo fogo, o que é um milagre para um navio desse tamanho. Só que o terror real vem meia hora depois, quando o fogo chega lá embaixo, naqueles 80 barris de pólvora negra. O que acontece na prática quando o fogo encontra tudo isso dentro de um casco de carvalho? É uma liberação maciça de energia. A deflagração causa uma expansão de gases quase instantânea.
A pressão dentro do navio sobe a níveis impossíveis, e a energia busca o caminho mais fácil, que é rasgar o navio. Ele literalmente partiu ao meio, né? Em chamas para um lado da baía e a popa pesada afundou do outro. E a onda de choque foi tão forte que estilhaçou janelas e rachou paredes lá no Rio de Janeiro. O estrondo deve ter acordado a cidade inteira. E tudo foi engolido pela Bahia. E é claro que quando uma perda econômica e diplomática desse tamanho acontece, as lendas começam a brotar. O nosso material do Blog do Mistério foca bem nisso. Sim, o lado sobrenatural ganha muita força nessas horas. Pois é, tinham boatos de velhos marinheiros dizendo que viram fantasmas rondando convés antes do fogo. A lenda dizia que o tesouro imperial era amaldiçoado, que a Bahia se recusava a deixar essa riqueza ir para a Europa. E até hoje falam que quem tentar mergulhar lá vai atrair infortúnio. Mas isso tem uma explicação muito clara na antropologia. Quando uma comunidade lida com um evento colossal desses, aniquilando anos de impostos, e tudo por causa de uma falha humana, humilhante, a mente simplesmente rejeita a estupidez da situação. É mais fácil botar a culpa em fantasma do que admitir que o cara esqueceu a vela. Muito mais digno. É um mecanismo de enfrentamento coletivo. Transforma a incompetência humana numa fatalidade cósmica, numa maldição dos deuses. Uma cortina de fumaça total, literalmente. Mas deixando as lendas urbanas de lado, isso cria um mistério moderno para o Brasil. A grande pergunta hoje é, com sonar de alta definição, robôs submarinos e tudo mais, por que um tesouro de US$ 1 bilhão continua debaixo d'água no século XXI? A resposta está na geografia do rio. A Baía de Guanabara, de 1722, não existe mais. A região ali da Praça 15 sofreu projetos gigantescos de aterramento. Os engenheiros jogaram toneladas de terra, escombros e concreto no mar para expandir a cidade. Então o navio está soterrado. A probabilidade é quase 100% de que a Rainha dos Anjos e até outros navios, como o Couraçá do Javari, estejam soterrados profundamente debaixo do asfalto da Praça 15 ou das pistas do aeroporto Santos Dumont. E aqui entra uma coisa que me deixou muito confusa lendo o artigo do Diário do Rio. Olha só, teve uma explosão que partiu um navio de 43 metros, aí ele despenca no fundo do mar e depois jogam milhares de toneladas de concreto por cima. Como alguém acha que a porcelana chinesa sobreviveu a isso? Não devia ser só pó agora. Deveria. Mas aí entra o tal do paradoxo da preservação. O método de embalagem da dinastia Qing foi um escudo perfeito. Como assim? Eles usavam argila, né? Sim, os chineses não botavam a cerâmica solta na caixa. Eles embalavam as peças com camadas grossas de argila bem úmida misturada com palha de arroz. E essa argila molhada age de forma parecida com um fluido não newtoniano. Ah, aquele material que quando você bate forte ele endurece e absorve o impacto? Exatamente isso. Ela serviu como um amortecedor cinético absurdo. Quando a onda de choque da explosão bateu nas caixas, a energia foi absorvida e dissipada pela argila. A ironia é que o material rústico feito para aguentar as ondas do mar foi o escudo que salvou a arte de uma explosão de pólvora. Caramba, um sistema anti-choque revolucionário funcionando 300 anos atrás. Isso quer dizer que muita coisa lá embaixo pode estar intacta, presa numa cápsula do tempo, o que levanta a pergunta de US$ 1 milhão. Por que ninguém foi lá cavar ainda? Primeiro, pelo custo brutal. O Diário do Rio mostra que precisaria de uns 200 mil euros só para furar uns buracos e tentar achar um pedacinho da madeira. E mais de 1 milhão para tentar içar qualquer coisa. Sem contar a dificuldade técnica, né? Lodo escuro, zero visibilidade. Zero. Você vai operar maquinário pesado no meio da poluição, com aviões decolando rasante em cima da cabeça da equipe ali no Santos Dumont. É um pesadelo logístico. E mesmo se alguém tivesse o dinheiro, tem um obstáculo jurídico. A Lei 7.542, de 1986, não dá brecha para caçadores de tesouro no Brasil, não é? Nenhuma brecha. Qualquer bem afundado no mar territorial pertence inquestionavelmente à União. Você não pode explorar para fins puramente comerciais, tipo tirar o prado do mar e mandar para leilão na Europa. O Brasil criminaliza isso. O Estado entende que ele é o guardião desse passado histórico. E isso puxa muito o debate acadêmico que a gente viu nos anais da Univasf. Os arqueólogos hoje fogem daquela imagem folclórica de achar o vaso de ouro e botar numa vitrine. Essa imagem é, na verdade, o pesadelo de um arqueólogo sério.
Lá no simpósio, eles usaram uma analogia ótima. Imagina que o fundo da Baía de Guanabara é um livro raro e antiquíssimo. Ok. Se você arrasta equipamento pela lama só para pescar uma xícara bonita, sem mapear o local, a lama em volta, a fauna, é a mesma coisa que abrir esse livro raro, arrancar a página mais bonita e jogar o resto do livro na fogueira. Nossa, pesadíssimo, mas faz todo sentido. Sim, você fica segurando uma página esteticamente magnífica, mas você acaba de assassinar o contexto, apagou a história complexa que aquilo ali contava. Então, na visão moderna, a porcelana em si não é o tesouro. O tesouro real é a informação contextual que está ali do lado dela, intocada. Perfeito. Por isso que na Univasf eles focam tanto na educação patrimonial e em tecnologias não invasivas. Perturbar um lugar tão sensível sem a tecnologia certa causa desmoronamentos e destrói os dados. É melhor deixar quieto por enquanto. E olhando para todo esse nosso mergulho hoje, tem uma ironia linda no fim das contas. A poluição, a lama escura e principalmente o soterramento para fazer a cidade e o aeroporto não destruíram a glória da Rainha dos Anjos. Eles protegeram. Virou o cofre de segurança mais eficiente do planeta, totalmente por acidente. A engenharia moderna assumiu o papel dos guardas armados, e esse escudo obriga todo mundo a ter paciência a esperar a tecnologia amadurecer antes de tentar mexer no passado. É fascinante tentar retraçar essa linha do tempo. Imagina, uma máquina de guerra gigantesca que cruza os oceanos, com o peso de uma missão papal, presentes imensuráveis de um imperador e um cadáver num barril de vinagre. E tudo isso sobrevive ao mundo inteiro para ser aniquilado por uma única vela esquecida. Para acabar enterrado debaixo do asfalto, com centenas de passageiros passando correndo para pegar voo todo dia, sem nem imaginar o que está embaixo do sapato deles. Exato. E eu acho que, com tudo isso, a grande provocação que fica dessa nossa análise, com base nos debates da Univasf e de tudo que lemos, é que talvez o ápice da arqueologia do século XXI não seja escavar e botar coisas em museus o tempo todo. Eu concordo. Talvez a maior prova de maturidade da ciência hoje seja a humildade de aceitar que certos capítulos da nossa história estão muito mais protegidos lá no fundo, onde a fatalidade decidiu que eles deveriam ficar. Com certeza. Às vezes, o maior respeito que a gente pode ter pela história é não tentar destrancar o cofre. Para quem está acompanhando a gente, fica o convite. Da próxima vez que você andar pelo centro de uma cidade velha, olha para o asfalto. A gente nunca sabe o tamanho dos navios, das lendas e das fortunas que estão dormindo ali embaixo, só esperando no escuro.